pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja, tá certo? Eu sou o professor Wagner Dias e na aula de hoje nós vamos falar de função exponencial, tá beleza? Então vamos nessa. O que vem a ser, pessoal, uma função exponencial? Nós já falamos de função afim, nós já falamos de função quadrática, agora nós vamos falar de função exponencial. O que vem a ser função exponencial? É uma função do tipo, né? É de que tipo? É do tipo f de x igual a a elevado a x, onde esse a é um número real positivo, tá certo? A é um número real positivo e diferente de 1, tá certo? E a também é diferente de 1, beleza? O x é x real mesmo, normal, segue o baile, tudo bem? E aí você vira a mim e pergunta assim, Wagner, mas poxa, o que vem a ser essa tal função exponencial, a elevado a x? Então, pessoal, a característica da função exponencial é que a nossa incógnita, né, o nosso x aqui, ó, ele está onde? Está no expoente, beleza? O nosso x ele está no expoente. É verdade que você vai encontrar funções exponenciais bem simples assim, né? 2 elevado a x, por exemplo, a elevado a x, aí eu posso botar aqui como exemplo, né? f de x igual a 2 elevado a x. Posso colocar como exemplo também, não o 2 elevado a x, mas sim o meio elevado a x, certo? Ou seja, 2 elevado a menos 1, tá certo? Ou seja, 2 elevado a menos x, tá certo? E aí, pessoal, o que a gente vai trabalhar aqui, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui com muita clareza e muita beleza que a gente vai trabalhar com a função exponencial. Eu quero mostrar para vocês o gráfico, por exemplo, de uma função exponencial. E quero mostrar como que se comportam as funções exponenciais a partir da sua base. Observe que esse a é uma base, né? É a base. Ó, 2 elevado a x, aqui meio elevado a x, tá certo? Então, a partir disso que nós vamos fazer a nossa brincadeira, tá certo? Bom, se nós fôssemos montar um gráfico dessa função, como é que nós faríamos, né? Nós iríamos colocar valores, por exemplo, no x, né? Ia descobrir o valor da f de x, ou seja, ia descobrir o par ordenado e depois vamos montar esse gráfico, tá certo? É assim que a gente vai fazer aqui agora, né? Vamos montar uma tabelinha aqui, tá certo? Montar uma tabelinha, vou montar aqui o meu x e vou montar aqui minha f de x, legal? E vamos fazer as continhas aí, tá? Vamos fazer algumas continhas e vamos trabalhar aqui sem grandes problemas, tá? Primeiro número que eu vou botar aqui um x igual a menos 2, por exemplo, menos 1, 0, 1. E aí você vira para mim e pergunta assim, Wagner, mas precisa ser somente número inteiro? Não, você pode botar o número que você quiser, tá certo? Mas por uma questão de facilidade aqui, né, para a gente, né, nós vamos colocar aqui números inteiros, tá? 2, vou parar aqui no 3, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Menos 2. A f de x vai ser 2 elevado a menos 2. E quanto que é 2 elevado a menos 2? O expoente é negativo, e aí você deve ter assistido. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E num card que vai aparecer aqui, uma aula que eu fiz de revisão de potências, tá legal? Então, se você tiver dúvidas com potências, eu te convido a assistir essa aula que eu fiz de revisão de potências, tá legal? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. 2 elevado a menos 2. O que é isso, gente? 2 elevado a menos 2, expoente negativo, é 1 meio elevado a 2. Isso dá 1 quarto, tá? Então 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. E aí, nós vamos continuar aqui as continhas. 2 elevado a menos 1. Isso é 1 meio elevado a 1, que é 1 meio. Tá legal, tá ótimo, bacana, né? E aqui 2 elevado a 0 agora. 2 elevado a 0 é 1, né? E aqui 2 elevado a 1. Isso dá 2. O 2 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Certo? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o
para o outro, tá? Para o nosso exemplo 2 aqui, que é meio de x, tá legal? Então, vou fazer aqui uma tabelinha. Na verdade, vou até pegar essa tabela pronta aqui para a gente. E aí, vamos resolver. Vamos fazer as continhas aqui, tá? Vou apagar essa parte aqui, né? E vamos fazer as continhas aqui agora, beleza? Vamos que vamos. Observando que agora é a função meio, né? Então é meio elevado a quanto? A menos 2. Expoente negativo, isso é 2 elevado a 2, que dá 4. Que é 2 sobre 1, né? Aqui é o que? Meio elevado a menos 1. Então é 2 elevado a 1, que dá 2. E aqui? Meio elevado a 0. Isso dá 1. E aqui? Meio elevado a 1. Isso aqui dá meio. E aqui? Meio elevado a 2. Isso é o quê? Meio vezes meio, que dá 1 quarto. E aqui meio elevado a 3, que dá 1 oitavo. Legal? Muito bem. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Observem que cada x e f de x desse que nós acabamos de criar aqui, isso gera para a gente pares ordenados, né? Ó, menos 2, 1 quarto. Aqui, menos 1, 1 meio. Aqui, 0, 1. Aqui, 1, 2. Aqui, 2, 4. Aqui, 3, 8. Legal? Vou fazer a mesma coisa aqui para a gente adiantar, tá? Então, vamos aqui, ó. Menos 2, 4. E aqui, menos 1, 2. E aqui, 0, 1. E aqui, 1 meio. E aqui, 2, 1 quarto. Aqui, 3, 1 oitavo. Legal. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer o gráfico, os gráficos, né, destas funções, tá legal? Só que eu não vou fazer o gráfico dessas funções na mão, não, tá? Eu vou usar um programinha aqui, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou montar aqui cada pontinho desse, vou marcar cada pontinho desse, e depois nós vamos unir o gráfico, né? Depois vamos unir os pontinhos, tal como a gente faz na mão, né? Então vamos lá. Ponto. Menos 2, 1 quarto. Marcou ali. Menos 1. Menos 1, 1 meio. Marcou também. Repara que eu vou botar aqui para exibir aqui o valor também, tá? O ponto A é esse. Vou marcar aqui o ponto B também para exibir o valor. Só para vocês verem aqui que está sendo tudo marcadinho bonitinho, tá? Vou botar aqui mesmo. Olha lá, menos 1, 0,5, ou seja, menos 2, 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Menos 1, 0,5. Ou seja, esse pontinho aqui, tá certo? Menos 1 meio. O próximo, qual é o nosso próximo ponto? 0, 1, 1, 2, 2, 4. Vamos lá. 0, 1, 1, 2, 2, 4. Vamos lá. 0, 1, 1, 2 e 2, 4. Pimba. Tá vendo aí, pessoal? E falta o 3, 8, né? Daqueles que eu marquei lá. 3, 8. Então, pessoal, repara. Se eu fizesse o menos 3, pessoal. Se eu fizesse o menos 3 aqui, eu não fiz. Vou fazer aqui embaixo, tá? Só pra gente completar aqui, para ficar bem bonito. Ó, se eu botar o menos 3 aqui, vai ser 2 elevado a menos 3, não é isso? Que é o quê? É 1 meio elevado a 3, que é 1 oitavo. E aí a gente gera aqui, ó, o pontinho menos 3, 1 oitavo. Tá? Vai ser mais um númerozinho para a gente colocar aqui. Ó. Olha lá, vamos lá, menos 3, 1 oitavo. Menos 3, 1 oitavo. Tá certo? Olha o menos 3, 1 oitavo aqui. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui o ponto G? Então, ponto A, esse carinha aqui. Agora vamos pegar aqui esse ponto, esse outro ponto aqui. Ó.
Vamos botar ele para escrever aqui também para gente. Ó, nome e valor. Ficou bem bagunçado aqui, mas é isso. É o ponto aqui. Tá certo? Olha lá, todos os pontinhos estão ali, bem marcadinhos. Ó, A, B, C, D, E, F. Tá vendo? E agora, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Observe que esse gráfico aqui, esses pontos, eles são ligados por quem, pessoal? Eles são ligados exatamente pela função, né? Qual foi a função que nós fizemos? Não foi f de x igual a 2 elevado a x? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui e vou botar, f de x igual a quem? 2 elevado a x. E pimba! Olha lá. Olha o gráfico feito aí, ó. F de x igual a 2 elevado a x, tá vendo? Olha que gráfico lindo. É o gráfico exatamente da função que nós colocamos, tá certo? Olha só que coisa linda. Temos o gráfico aqui da função f, que é 2 elevado a x, tá vendo? E é esse gráfico aqui, tá certo, pessoal? Observa uma coisa, gente. Observem que esse gráfico, ele, à medida que o nosso x cresce, o nosso y vai aumentando também, né? Olha lá, ó. X menos 3 é 1/8. Agora, x menos 2 é 1/4. X menos 1, 1/2. X0, 1. X1, 2. X3, X2, 4. X3, 8. X4, 16. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Isso significa que essa função é uma função crescente, tá certo? Eu vou pegar esta imagem linda aqui, ó, magnífica, essa imagem maravilhosa, tá certo? E vou colocar pra gente no nosso desenho aqui, ó, onde a gente está trabalhando, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o gráfico que nós acabamos de construir, tudo bem? Então observem, pessoal, esse gráfico a gente consegue perceber que à medida que o x aumenta, que eu vou marcar para vocês aqui, ó, olha que coisa bonita. À medida que o x cresce, tá certo? X aumenta, o y também aumenta, né? Isso mostra pra gente que essa função é uma função crescente. Tá certo? É uma função crescente. Tá certo? À medida que o x aumenta, o y aumenta junto. Vou botar aqui, ó, pertinho aqui. O y aumenta junto. E à medida que o y aumenta a partir do momento que o x aumenta, a gente está trabalhando com uma função crescente. Tá legal? Então, função crescente, o y aumenta à medida que o x aumenta também. Observa, pessoal. Observem, na verdade, que o que está acontecendo com o x aqui? Ó? O x está aumentando. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Na outra função, tá? Tanto na função 2 elevado a x, que foi essa que a gente acabou de fazer, o x aumentou, o y aumentou junto. Agora, observa a outra. Ó, x menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Agora, olha o y, o que acontece com o y? 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo. Aqui, ó, vou completar aqui igual eu fiz com o outro, vou botar o menos 3 aqui também. Então vai ficar meio elevado a menos 3, que é o quê? 2 elevado a 3, que é 8. Ou seja, nós ainda temos um outro pontinho aqui, que é menos 3, 8. Então, pessoal, o que acontece aqui? Né? Nós temos, à medida que o x aumenta, o y está fazendo o quê? Está diminuindo, tá certo? Então, à medida que o x aumenta, o y diminui, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou jogar isso aqui para baixo, ó. Olha que bonitinho. Vou jogar isso aqui para baixo. Aí eu vou tirar esse cara aqui, ó. E vou botar o menos 3 lá em cima, para ficar bem bonitinho o que a gente fez. Olha aqui. Olha lá, o 3, 8 tá lá em cima agora. Olha que coisa linda. Menos 3, 8, né? O que é a tecnologia, né, minha gente? Olha que maravilha. Então nós temos aqui x e f de x. Legal? Então nós ficamos aqui, ó, com todos esses pontinhos. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa, só que para outra função, né? Então observe que a primeira função, que é f de x igual 2 elevado a x, que é essa aqui, né?
é uma função crescente, porque à medida que o x aumenta, o y aumenta junto. Tá? E essa aqui? O x está aumentando e o y está diminuindo. Logo, essa função é uma função decrescente. Mas vamos ver como é que é o gráfico dela? Menos 3, 8. Menos 2, 4. Menos 1. Menos 1 é 2. O próximo, menos 2, 0, 1, 1 meio. Olha lá. 0, 1. 0, 1. 1, 1 meio. 2, 2, 1 quarto. 3, 1 oitavo. Olha que maravilha, gente. O A está lá em cima. Olha o A lá em cima. Ela inverteu o lado, tá vendo? E para a gente completar aqui, f de x, né? Igual o quê? Igual a meio elevado a x. Olha que coisa linda. Pronto. Observem, pessoal, que o nosso gráfico da nossa função ó, é exatamente aquele gráfico que nós fizemos, né? Bem parecido com o gráfico que nós fizemos antes, né? Só que agora invertido, tá certo? O outro estava assim crescendo, esse está assim decrescendo, beleza? Observo algumas coisas, pessoal. Independente do valor que eu vá colocando aqui, ele nunca vai chegar em zero, né? Nunca vai chegar no zero, ou seja, nunca vai tocar aqui o eixo x, tá certo? Nunca vai passar aqui no eixo x. E sempre quando o x é zero, ele corta no 1, né? A gente já viu isso aqui na outra, né? Ó, quando o x é zero, corta aqui no 1, então vai sempre cortar no 1. Toda função desse tipo, né, a elevado a x, vai cortar ali no 1. Tá legal? Então vamos pegar esse gráfico aqui, né? E vamos colocar lá pra gente. Certo? Então, pessoal, algumas horas depois, né, estamos voltando aqui com a imagem agora toda organizada, né? Nós temos aqui a nossa função f de x igual a 2 elevado a x, com aquela nossa tabelinha esperta, e o nosso gráfico aqui ao lado, mostrando para a gente que é uma função crescente, né? E a nossa função f de x igual a meio x, também com a nossa tabelinha que nós construímos agora há pouco, com o gráfico aqui do lado. Lembrando que essa função é uma função o quê? Decrescente, né? É uma função decrescente. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que o x aumenta, né? O x aumenta e o y diminui, tá certo? Então nós temos aqui uma função decrescente, tá certo? Porque o meu x está fazendo o quê? O x está aumentando, né? E o meu y está diminuindo. Não é isso, pessoal? Muito bom, muito bom. O x aumenta e o y diminui. Tá certo? Então, pessoal, nós ficamos aí, ó, e a gente consegue concluir algumas coisas. Qual a conclusão que nós tiramos, né? É óbvio que precisava até fazer um pouco mais de coisas, né? Mas, de um modo geral, dá para a gente concluir o seguinte. Se a base, né? Se a base é maior que 1, temos uma função crescente. Tá certo? Temos uma função crescente se a base for menor que 1. Maior que 1, aliás. Tá certo? Temos uma função. Ou seja, quem é essa base, Wagner? Essa base é o Azinho, né? Se o A é maior que 1. Tá? Agora, se a base está entre 0 e 1, temos uma função decrescente. Temos uma função decrescente. Tá certo? Então, isso é esta, né? É a conclusão aí que nós tivemos, tá certo? Ou seja, se a base estiver entre 0 e 1. Né? Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Observe que no nosso primeiro exemplo, a base era 2, né? 2 elevado a x, ou seja, maior que 1. E no segundo exemplo, a base era meio, né? Base meio menor que 1. Tá?